Eu tenho o prazer de receber aqui hoje, ao vivo, no Falando Nisso, uma pessoa que eu tive a honra de conhecer, não só a pessoa Marcelo Rosenbaum, mas o trabalho dele, né? O Marcelo é um dos mais renomados e aclamados designers do país. Ele tem mais de 20 anos de atuação no mercado, tem seu trabalho marcado e inspirado por valores de brasilidade. Antes mesmo de tudo isso acontecer, o Marcelo Rosenbaum já enxergava mais distante, mais longe. Ele é professor honoris causa de arquitetura, ele está à frente do próprio escritório, que tem o nome dele, e ele também é fundador do Instituto A Gente Transforma, o famoso AGT, né, que repercute de um modo realmente sensacional, porque ele tem uma tecnologia própria de atuação. É um design essencial que conecta arquitetura e design a outras ferramentas de transformação e também impacto social que abraçam processos inclusivos, inovadores e criativos. Trocando em miúdos, Marcelo Rosenbaum se tornou um especialista de fazer do design muito mais do que o design permite, ou então usar toda a potência, melhor dizendo, que o design permite. E aí esses projetos já levaram o Marcelo para vários países, para workshops, para palestras também, né? Portugal, África do Sul. Ele já recebeu vários prêmios, né? O renomado RIBA International Prize, né? Que é um dos mais importantes da arquitetura mundial. Ele também já foi escolhido por assinatura em edifícios importantes. Ele também já esteve na Associação Paulista de Críticos de Artes, Tomi Otaki, terceiro lugar de prêmio Oscar Niemeyer. Ou seja, o Marcelo nasceu para brilhar, mas principalmente para deixar os outros brilharem. E aí eu vou conversar com ele agora. Marcelo, que alegria que você está aí, você pegando na sua barbinha, prestando atenção. Desprevenido. Que saudade eu estava de você, Marcelo. Pelo menos digitalmente a gente está próximo, né? Pois é, Maia, eu só tenho melhores lembranças de você, inclusive todo esse começo, né, foi aí com você de alguma forma, com os amigos em comum, que deram muito apoio para o A Gente Transforma conseguir chegar em Várzea Queimada, aí no Piauí, né? É verdade. Nossa, e as lembranças lá na Barra Grande, né? Temos muitas histórias boas. Nós já tivemos ótimos encontros, ótimos e produtivos encontros. Mas antes de começar a falar desse projeto lindo teu, que te deu tantos prêmios e te levou a tantos lugares e você não foi sozinho, você leva junto com você na bagagem aquilo que você constrói de modo colaborativo com artesãos pelo Brasil inteiro. Eu queria saber onde que você está, como é que você está suportando esse confinamento, você que é tão do mundo. Não, primeiro, eu estou em São Paulo, estou em casa, voltei para São Paulo, e você quer saber que, para mim, a questão do confinamento é uma coisa que, de um lado, eu estou gostando de ter um pouco de rotina, de estar em casa, porque eu não sabia mais o que era isso. O ano passado, por exemplo, até água na minha geladeira estragava. Eu passava um fim de semana em São Paulo e depois o resto viajando em comunidades, porque eu trabalho tão nas comunidades. Então, essa questão agora, eu estou aqui em São Paulo, estava com meus filhos, grudadão com eles, uma delícia, matando saudades. Estava em Recife no começo da quarentena, junto com o Jonatas. Enfim, e é isso, Você está conseguindo produzir, Marcelo? Você tem feito uma imersão de algum modo? Ou você está abismado como a maior parte da humanidade? Ou você tem aproveitado para imergir dentro do teu trabalho, para, de certa forma, prestar atenção no que está acontecendo? Você tem conseguido criar? Como que você está? Então, Maia, na verdade está um momento de bastante desespero, porque você bem sabe que eu trabalho com comunidades tradicionais do Brasil profundo, comunidades que mostram, né, que deflagram exatamente o nosso abismo social. E o que a gente faz é exatamente levar essas oportunidades para esses lugares mágicos, cheios de saber, mas que não são reconhecidos e não são valorizados. Então, são as comunidades que, nesse momento, mais estão precisando de apoio, de ajuda. Então, a gente está em Várzea Queimada, no Piauí, que é uma comunidade que não tem água, né? Não tem água encanada. E a gente está falando de uma pandemia que as pessoas têm que ficar em casa, lavar as mãos
E como as pessoas vão ficar em casa em Várzea Queimada se elas têm que caçar água? Eu trabalho com comunidades, com uma comunidade de Maceió, que são das marisqueiras, as mulheres que catam o sururu, a concha, trabalhando com a concha do sururu, né? É um trabalho de economia circular. Um dos lugares abaixo da linha assim, de maior miséria que eu já tive na minha vida. Eu nem imaginava, antes de conhecer, né, o Vergel, essa comunidade em Alagoas, eu nem imaginava mais que existiam pessoas nessas condições, até os tempos de hoje, vivendo dessa forma, e que é impossível imaginar que elas vão ter que ficar em casa, né? Uma comunidade da Amazônia, da Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro, onde há 2 semanas atrás chegaram os agentes de saúde na comunidade e com 13 testes para testar o Covid, pegaram aleatoriamente 13 pessoas de 300 moradores, as 13 pessoas deram positivo, os agentes de saúde viraram as costas, foram embora e pediram para eles não saírem do lugar, porque eles não podiam sair da comunidade, não deixaram nenhuma informação, não deixaram nada, simplesmente foram embora. Esses caras, essa comunidade, começaram a me ligar de hora em hora, desesperados, com fome, Imagina. sem comida, sem remédio, sem ter noção. Então, assim, eu estou vivendo um momento, assim, dentro do meu conforto, do meu privilégio, um pânico, assim, porque é esse lugar que a gente se coloca, né? Ao mesmo tempo que eu estou no conforto, né, com comida em casa, eu tenho esses meus amigos, meus irmãos, pessoas que são meus professores, passando por esses grandes problemas, né? Então é um momento muito difícil, eu tenho que manter muito a minha saúde mental em dia, porque a oscilação está bem grande, assim, eu vou e volto. Imagino, imagino. Com Agora você, como é um muitas cara, emoções. como você é muito empático e é muito solidário e esse teu projeto, você lida o tempo inteiro com situações e ambientes e lugares com pessoas que vivem em extrema escassez. E o Agente Transforma chega, descobre talentos, descobre matéria-prima e descobre pessoas. E aí novas rotas se desenham. Então eu acho assim que a tua escolha pelo AGT, o Agente Transforma, foi uma escolha de fazer com que o design tenha sentido, por isso que o tema da nossa entrevista é design para todos os sentidos, ele também faça sentido em cenários de escassez, né? Em cenários precários. Que eu acho que isso um pouco, eu acho que para ti é um impacto enorme, porque é você ver o que você construiu e ter descoberto o outro lado das pessoas e ter feito com que elas se descobrissem e, de repente, vem uma pandemia como essa e essas pessoas estão em extrema escassez, maior até do que quando você as conheceu. Pois é, eu gostei muito quando você fez a apresentação, Maia, de falar o design, colocando na potência máxima do design. Por que isso? O que é o design, né? Design é uma palavra que vem de designo, né? E é um trabalho, o design, ele se relaciona exatamente a partir de um contexto, de entender qual que é o contexto de uma humanidade e colocar isso como designo, como serviço, né? Entender o que uma comunidade, o que uma civilização necessita e, a partir desse entendimento, a gente colocar, a partir de um objeto, a partir de um desenho de relações, redesenhar isso. E aí, quando a gente fala escassez, a escassez ela também foi desenhada. A escassez ela é colocada, porque, na verdade, quando a gente vai para a Várzea Queimada, o que não tem lá é oportunidade. Ela é uma escassez plantada e assimilada por todos, por toda uma civilização, por toda uma humanidade. Porque Várzea Queimada vive dentro, apesar de não ter água, mas na verdade poderia ter água, né? É tirado o direito de ter água, né? A segurança hídrica deles é uma questão mais profunda que a gente não precisa entrar nesse contexto. Mas eles vivem dentro de uma fazenda de carnaúba. E a gente sabe que a carnaúba, uma árvore, né? uma palmeira, totalmente sagrada, é uma palmeira que tudo nela é abundante, ela tem a palha que você fazia a cobertura, mas que da palha você pode fazer os artefatos, os cestos. O pó da carnaúba é uma matéria-prima absolutamente valorizada até os dias de hoje em várias indústrias, e o beneficiamento dela rende muito dinheiro e dá muita abundância para quem quem controla esse sistema. Várzea Queimada, que trabalha no extrativismo, vive nessa miséria.
Então, a gente vai, de alguma forma, fazer uma arqueologia afetiva, falando de Várzea Queimada, né? Uma arqueologia afetiva para entender o que era que os avós, aqueles sábios, né? Aquelas pessoas, quem são os avós, né? que estavam em Várzea Queimada? É a mistura do índio com o negro, né? Que entende da natureza, que se conecta com a natureza e que, de alguma forma, foi tirado da nossa vida essa relação com a natureza. E Várzea Queimada, pela sua ancestralidade, eles mantêm vivo isso. Então, o que a gente foi fazer é reconquistar esses saberes, jogar luz, mostrar que o que tem em Várzea Queimada, o saber ancestral de trançar a palha para fazer um cesto, para colocar o mantimento dentro, se a gente trouxer esse mesmo cesto de volta, que eles não faziam mais, porque, inclusive, fazer o cesto lá não é valorizado. Trançar a palha para Várzea Queimada, até 8 anos atrás, não tinha valor nenhum. A palha que eles trançavam era um plástico bolha da feira de Jaicós, do município que eles pertencem. Quando a gente retoma isso, e aí a gente faz essa ponte, coloca isso no mercado, falando de saber, falando da beleza de Várzea Queimada, reconectando a própria Várzea Queimada com o seu próprio saber, e o mercado assimilando isso, que aí é a nossa ponte, né? Como o design essencial, né? Com esse design invisível, mas fazendo essa ponte, né? Atravessando esses lados, isso volta como dinheiro. E quando volta como dinheiro, não volta só como geração de renda. Ele volta como entendimento que esse saber tem valor, do que as pessoas entendem e valorizam o que os avós faziam. A partir daí, Várzea Queimada começa a entender que talvez as músicas que eram cantadas no terreiro, a forma de cozinhar que era feita em Várzea Queimada, a forma de plantar e de usar, né, a natureza a favor deles, mesmo a gente falando de sertão, mesmo a gente falando de um lugar seco, esses lugares guardam muitos saberes e muita abundância. Então, o que a gente tem um vai valor fazer... enorme, que tem um valor inestimável, né? Que é e daqui para frente é o que a gente vai mais precisar. Claro que com esse mundo totalmente fragmentado e dividido, né? Assim, existe uma grande ruptura, né, de pensamentos, mas existe um entendimento que esse reconhecimento da terra, né, dos valores sagrados, dos ancestrais, isso salva a humanidade e salva o Brasil de uma forma econômica, dando o potencial para as pessoas estarem nas suas próprias regiões, trabalhando na sua potência máxima com o seu saber. Então, quando você falou assim, que a gente descobre talentos, na verdade, a gente não descobre, elas estão lá. A gente leva a luz, a gente vai escutar o que essas pessoas têm a falar. Eu não vou também, como um designer, imaginar o que o mercado gostaria de ter e simplesmente vou lá para fazer e eles virarem uma mão de obra de manufatura para o que o mercado necessita. Então, a gente inverte essa lógica também, fazendo do artesanato, do saber ancestral, da valorização desse reconhecimento desse saber, uma oportunidade de ser reconhecido para fora. Inclusive, e aí isso virar renda. Sim, a gente inclusive vai exibir 2 vídeos na sequência, que foram vídeos produzidos pelo escritório, todo produzido com o olhar do Marcelo Rosenbaum e de toda a equipe dele que se envolveu, que são vídeos para vocês entenderem melhor o que o Marcelo está falando. E aí vocês entrarem dentro dessa narrativa que nós deveríamos, como piauienses, nos apropriar de um modo melhor, inclusive de apoiar e de descobrir. Quer dizer, não dizendo que a gente vai ter mais valor ou menos valor, mas quando a gente se apropria e a gente se reconhece nessa identidade que é nossa, que é piauiense, que é brasileira, que é nordestina, e que a gente vê um profissional renomado do nível do Marcelo Rosenbaum descobrindo, eu acho que é muito bom para a gente de ouvir. A gente está precisando de ver essas coisas. Então, as imagens que vocês vão ver são imagens de quando o Marcelo estava desenvolvendo o AGT, a gente transforma em Várzea Queimada aqui no Piauí, e aí vocês vão ter ideia por que ele está falando com essa força e com essa potência toda. Vamos ver juntos. Começa os verões, não sei desta irmã. Maquiar com pó ou apagar
ao sol, sombra da mão. Te endereçar ou não, carta na mão. Lamber para fechar, resguardar. Novo branco cru, sem cor nem flor. Cores quase, rosto quase seu. Frio, vivo, verde, estava sem ver a parede ao viver. Sim, daquilo que se vê aparecer. Que maravilhosa essa produção, Marcelo. Emocionante. Como dá para entender, relembrar. Como dá para entender a tua paixão, a tua conexão, a tua ligação com esses projetos. E aí isso você faz no Piauí, aí faz com os índios no Amazonas, faz em outros lugares. E olha que eu trouxe para você ver. Você reconhece? Olha o colar, eu fiz questão de colocar no ar aqui, olha. E a pulseira coisa também. Linda. É o da borracha, porque ele pegou, gente, a borracha do pneu de caminhão. Ele falou da palha, né, de carnaúba. E ele também fez essas peças maravilhosas. Olha que lindo isso. Aí eu digo, vou fazer uma surpresa para o Marcelo. Vou usar as pulseiras e usar também o colar na entrevista para ele ver. Fica lindo em você, ó. É lindo, então, né? Maia, e todo de borracha. O que é muito interessante, é que esse trabalho de borracha, os homens já trabalhavam com reciclado, com upcycling, só que eles copiavam o chinelo havaiano, eles pegavam o pneu da estrada, de trator e de caminhão, e esculpiam para virar chinelo havaiana para ir para a roça. Uhum. Aí eu vi que o talento deles era de esculpir, eles eram escultores. Aí a gente olhou e falou, poxa, pode ser umas joias lindas. Aí a gente convidou a Kalina Rameiro, que é daí do Piauí, uma de Teresina, faz um trabalho maravilhoso, e ela foi com a gente para a imersão, junto com os designers portugueses, o Pedrita, e aí a gente, na imersão, desenvolvemos os homens que fazem esse trabalho, com aquelas mãos de sertanejo, fazem um trabalho leve desse, né? E aí o que é interessante, né, Maia, que o cesto, junto com esse trabalho, hoje, ele gera uma renda, ele já aumentou mais de 1000% de renda para as pessoas da comunidade, que hoje tem uma associação de artesãos, né? Tem as mulheres, a Associação das Artesãs Mulheres de Várzea Queimada, que a partir desse reconhecimento que vem do projeto, mas deles mesmos, né? Hoje eles são reconhecidos como uma comunidade que tem uma identidade viva. Então, é uma comunidade que recebe muitos visitantes de escolas de todo o estado para fazer estudo de meio. A partir daí, a gente entendeu mais um potencial de oportunidade para a comunidade. Então, hoje, a comunidade tem um turismo de base comunitária, que pode receber pessoas de fora nas casas das próprias pessoas e aí recebem por essa hospedagem, pela alimentação. Então, gera uma renda para entender, para falar sobre
própria ancestralidade, o próprio saber. Então, vão escolas entender o que é várzea queimada. A partir desses exercícios, a gente começou a entender também da necessidade da segurança alimentar. E aí, Várzea Queimada começou a fazer uma implementação de agrofloresta a partir de um curso que a gente fez uma mobilização para uma pessoa, para o Martinho, uma pessoa da comunidade foi para Brasília, fez um curso de agrofloresta, voltou e implementou essa técnica, que a agrofloresta é uma tecnologia também de entender a natureza e de regenerar a natureza, de trazer abundância mesmo para essa terra seca, com um pouquinho de água e fazendo a cobertura da terra e trazendo uma diversidade de plantação, não a monocultura, eles conseguem ter abundância e ter alimento, né, da própria terra. Então, esse é o momento que transcende o objeto, o processo do projeto a gente transforma. Sendo que a própria palha, né, hoje já fizeram exposição nos Estados Unidos, na França, estão nas lojas da Farm, estão nas lojas da Farm em Nova York, tem as lojas da Lalamp, que faz as luminárias, tem as luminárias que foram feitas numa parceria com a Casa Vogue, e mais legal que isso, muitos designers, não só eu, por exemplo, entendem Várzea Queimada como uma comunidade que produz artesanato, graças ao empreendedorismo das mulheres de Várzea Queimada, que são umas mulheres guerreiras, maravilhosas. Então, elas mantêm viva toda essa energia. É uma associação muito forte. O trabalho delas, inclusive, está nessa iniciativa aqui, que nós falávamos esse final de semana, que é o Marco 500 Design e sua rede de criativos. Você é parte dessa rede voluntária de criativos, que é uma iniciativa nacional, é @Marco500, o numeral design. Então, o Marcelo está lá, mas representado pelas peças dessa Associação de Mulheres Artesãs de Várzea Queimada que ele está falando. Como é que funciona essa campanha? Como que a gente faz para participar? A gente compra as peças que estão disponíveis? São peças do teu acervo? Como que funcionou isso? Não. Na verdade, é o seguinte, Marco 500 é um escritório de representação de objetos de design e muita coisa de artesanato. Sim. Ele se mobilizou com a realidade, né, que tem acontecido com essas comunidades. Então, ele convidou vários designers, artistas para doarem peças, e essas peças estão sendo vendidas pelo site, pelo WhatsApp do Marco 500, que é o numérico, 500 numérico, né? O @, tem no Instagram, aí você vê as peças, são peças lindas. Eu não doei peça para eles, porque eu nem tinha, eu não tenho nada, era mais peças de artesanato. Mas só que a gente participa em parceria porque a renda disso vai ser entregue para a Várzea Queimada para ajudar as mulheres da associação, porque nesse momento não está acontecendo venda, né? Sim, tá tudo eu imagino parado, a situação. O mercado parou e eles não têm, né? Assim, tem uma questão agora de comida mesmo, né? Necessidade de comida. E eles estão fazendo essa campanha para ajudar tanto Várzea Queimada como os povos indígenas do Javari, do Vale do Javari, que são indígenas também, que estão com muita necessidade, né, nesse momento. Marcelo, e é isso, né, Mai? Maravilhoso o trabalho. E foi bom de você ouvir o Marcelo Rosenbaum falar, porque ele fez uma linha do tempo e ele falou sobre marcadores importantes dentro dessa linha do tempo, de como a gente percebe os talentos, né, produtivos, criativos, acima de tudo, ao nosso redor. Então, a gente precisa desmobilizar o nosso olhar e ver onde que realmente tem uma abundância que é legítima, como o Marcelo deu uma aula e explicou, né? E onde que está a escassez e como que a gente pode mudar esses cenários de escassez que não são próprios dessas pessoas e desses lugares e simplesmente são fruto de miséria, de descaso, daquilo que não foi feito pelo poder público e por nós, de modo geral, porque a gente também é parte disso e a gente também constrói esses cenários escassos, sem dúvida. Marcelo, uma alegria poder falar com você. Estou morrendo de saudade. Na hora que essa pandemia acabar, na hora que esse confinamento, a gente vai combinar de aglomerar. Vamos tomar uma cerveja em Barra Grande. Vamos para Barra Grande aglomerar lá, combinar,
Bora aglomerar lá. E aí a gente se encontrar e matar a saudade. Muito obrigada. Obrigada pelo teu carinho com o estado do Piauí. A gente está sendo exibido aí para 18 estados do Brasil e de modo que a gente nem consegue imaginar o alcance pela internet, por nossas redes sociais, canal do YouTube da Rede Meio Norte, o Facebook da Rede Meio Norte. Então, assim, é maravilhoso ter um profissional renomado, sensível como você e o seu olhar em relação àquilo que nós temos de valor também e ter transformado isso. E o nome desse projeto é fantástico. Sabe quando você olha para a AGT e diz assim, por que eu não pensei nisso antes? É fantástico. E a gente também, porque eu me transformo, é a gente, todo mundo, a gente se transforma. É transformador sobre todos os aspectos. As pessoas em Várzea Queimada têm grandes mestres que são meus professores, eu aprendi muito. A pessoa que está falando agora com vocês é aluno de Várzea Queimada também, viu? É verdade, é verdade. Muito obrigada, querido. Um beijo enorme, se cuide. Outro gigante, tá? Maia. Vamos Obrigado, trocando também, ideias, querido. trocando projetos, iniciativas, fazendo esse negócio girar, mesmo em isolamento e com essa pandemia global, tá bom? Obrigada. E você é uma guerreira firme aí, lindo trabalho.